Boa noite a todos dos dois lados da vida. E agradecemos a Deus, a força, a determinação, a coragem e a certeza de que estamos amparados por Deus nessa tarefa de nos aprimorar espiritualmente, materialmente, para caminhar nesse planeta maravilhoso em que fomos colocados. E também, principalmente, nesse estado fantástico que é o Rio de Janeiro. Graças a Deus. E para a gente começar, vamos sentir a palavra de luz desse livro Sementes de Felicidade, que vai cair como uma luva na nossa mente e no nosso coração. Diz assim: você é chamado à luta. Levante-se, disponha-se a trabalhar, servir, lutar. Avante, tudo caminha para frente, impele, desperta, chama e dá responsabilidade. É a marcha para a felicidade. Sem a luta que aperfeiçoa, você se definha, apequena-se, enfraquece e sofre. Preencha-se de coragem. Quem se dispõe à luta, revestido da confiança em Deus, encontra a vida plena. Então nós, que já despertamos um pouquinho, para a nossa realidade aqui nesse planeta Terra, sabemos que pedimos muito para estar aqui em defesa dessa luta interna que cada um de nós trava consigo mesmo. E tudo isso precisa ter coragem, determinação, vontade, fé e muita alegria no coração. Então, hoje nós vamos falar aqui que tipo de terreno é o meu coração. Precisa de determinação, luta e fé para cuidar desse plexo aqui, que nos gerencia a nossa alma. Então, nessa noite abençoada, estaremos aqui com o nosso palestrante Alexandre Pereira, que ainda não chegou por conta do tráfego, mas a cada um de nós agora, fazendo a nossa avaliação, a nossa mentalização, e pensando nesse terreno maravilhoso que nós temos, como a gente pode ajudar ele a florir mais. Porque já que estamos aqui, já fizemos algum plantio. E muitas flores ou frutos já estão brotando dentro de nós, não é isso? Então, que a gente nos alegre, porque um passo ou mais a gente já começou a dar. Que essa noite seja mais uma noite abençoada para todos nós dos dois lados da vida. A Eliana já falou, o Alexandre está chegando, está no trânsito, muito engarrafamento, mas nós, como ela já falou, a gente já pode ir pensando, que tipo de terreno é o meu coração? Uma pergunta forte, Como é que está o nosso coração diante de tantas coisas que nós estamos vivenciando no mundo, essa correria toda? Como é que está o meu coração, em relação a isso tudo, Porque quando nós temos o coração mais manso, mais pacífico, como Jesus nos orientou, tudo fica mais fácil, da gente passar pelas situações, para manter o nosso equilíbrio. Mas se esquecermos das orientações do Mestre amado, aí as coisas se complicam, Aí a gente sente na pele tudo isso. É uma coisa automática, Então precisamos manter esse foco na mensagem do Cristo para que o nosso coração, a nossa alma, se mantenha em união com Ele, Independente dos problemas que todos nós passamos na Terra, possamos manter a nossa fé, a nossa esperança, Tendo a certeza que o nosso Pai é misericordioso, é amoroso, que tudo que nos chega na vida tem um propósito, uma razão de ser, que um dia nós vamos entender melhor. Mas se Deus é um Pai,
o Pai vai dar o melhor para nós. E muitas das vezes aquela coisa ruim, aquela coisa que nos machuca, mas se chegou até nós foi por uma necessidade. Então, quando você tem uma visão mais ampla das leis divinas, nós conseguimos trabalhar com as nossas emoções, conseguimos passar pelas situações tendo essa certeza e essa fé. E isso faz toda a diferença, né, gente? Vocês não acham isso? Faz toda a diferença. Quando a gente tem a compreensão das leis divinas, a compreensão de Deus como Pai, como Jesus nos trouxe esse Deus como Pai, como amigo, nos trouxe Deus para perto de nós. E nós precisamos cultivar essa aproximação com o nosso Pai. Com Jesus nem se fala, né? Ele é um grande irmão, uma pessoa maravilhosa, que organizou o nosso planeta, né? E depois veio pessoalmente trazer a sua mensagem para nós. Então, é uma pessoa extremamente especial. Isso tudo para fazer a gente crescer, para a gente amadurecer e ajudar a Deus na construção de um mundo melhor. E mais do que nunca a Terra precisa da nossa colaboração, né? Cada um de nós aqui é um pontinho de luz. Podemos ser um ponto de luz. Podemos ser uma pessoa que vai fazer a diferença, né? Com a nossa palavra, com a nossa atitude. Ser espírita não é só aqui dentro da casa espírita. Aqui é mais fácil. Mas ser espírita é enfrentar os desafios lá fora, onde você tem que lembrar o tempo todo da caridade. Mas não da caridade financeira, né? Que é a mais fácil, teoricamente, se fazer. Mas a caridade em pequenos gestos, em pequenas situações. Até o nosso autocontrole é uma caridade diante daquilo que chega até nós. Diante de uma pessoa que chega até nós em desequilíbrio. Uma situação que chega até nós e que a gente tem que agir de forma a apaziguar. Isso é caridade. De forma a não aumentar uma situação, não piorar, isso é caridade. A caridade é uma palavra linda e muito ampla que nós precisamos entender. Por isso que um dos lemas do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Porque existe fora da igreja não há salvação. E aí fica restrito a só quem frequenta a igreja, né? E o Espiritismo, Kardec nos traz isso como fora da caridade não há salvação. Então a caridade num sentido muito maior, muito mais amplo, que nós temos que prestar atenção. O que está saindo da nossa boca é o que está no nosso coração, né? E de repente a gente tem um discurso bonito, mas atitudes não condizem. Então está refletindo o que vai no nosso coração. O Alexandre, se Deus quiser, vai chegar aí e vai falar bacana sobre isso. Então possamos ir pensando, né? Nós, graças a Deus, já temos 5 minutinhos do Evangelho, já compreendemos um pouquinho das leis divinas. O Espiritismo nos traz esclarecimentos maravilhosos. Então nós não podemos dizer que não sabemos. O Mestre amado Jesus nos deixou toda a sua prescrição, orientação. E Kardec veio explicar isso, né? Destrinchar de uma forma muito bonita, de muito bom senso, de muita clareza, que vai nos ajudar. Mas temos que tomar posição diante daquilo que estudamos. A gente veio toda segunda-feira aqui, a gente faz os nossos grupos de estudo. Ah, que bom, e aí? E você, né, nas suas atitudes, como é que está? Você está se tornando uma pessoa mais serena, mais equilibrada no mundo de hoje, que é o grande desafio? Vamos nos esforçar. Ninguém muda de uma hora para outra. Quem dera, né? Se vendesse na farmácia algumas coisas aí, que a gente compra tanto medicamento, né? Se vendesse a paciência, serenidade, o equilíbrio, essa é uma delícia. Mas não vende. Isso aí é conquista, é reflexão, é arrependimento diante da palavra mal usada, diante de atitudes que não deveríamos ter.
Hoje em dia bate o arrependimento, né? Pelo menos com conhecimento, né, Emericiana? Com o conhecimento que a gente tem, né? Às vezes a gente ainda escorrega, mas logo depois, puxa vida, né? Por que isso? Então já é demonstração que estamos nos esforçando para encontrar esse caminho, né? Do equilíbrio e da paz. Alguém quer ajudar a falar alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar? Quem pode ajudar? A gente está em família, a gente está nesse culto aqui, nesse momento de reflexão, esperando o nosso irmão Alexandre chegar. Boa noite, meus irmãos queridos. Desculpem, mas estou quase 1 hora no engarrafamento, uma blitz no Jacaré ali. Pessoal, deixando passar um carro. Vocês imaginam, né? O engarrafamento está gigantesco. Bom, nós vamos falar sobre como é que está o nosso coração, a nossa mente, que são os terrenos das nossas almas, e se isso para nós está sendo preparado para receber o Evangelho, se esse terreno está sendo preparado para receber o Evangelho. Isso remete à parábola que Jesus nos trouxe, que é a parábola do semeador. Essa parábola é uma das parábolas mais importantes do Evangelho, porque ela contém esse ensinamento que nós precisamos nos preparar para receber o Evangelho. Jesus trouxe estas verdades que nós conhecemos, mas elas precisam entrar, como eu disse, nos nossos corações e nas nossas mentes. Isso não se dá de forma fácil. Primeiro porque a gente vem há muitos e muitos anos, milênios, errando, escolhendo caminhos errados, escolhendo, na verdade, o que é mais fácil, o gozo fácil. E isso nos impede de perceber a essência do Evangelho. Claro, algumas pessoas vão dizer assim: não, mas eu conheço Jesus, eu sei de cor todos os evangelhos. Ou eu conheço o Evangelho segundo o Espiritismo de cor, eu conheço todas as máximas preconizadas por Jesus. Mas quando Jesus propõe essa parábola, que é uma parábola chamada parábola, está dentro de um conjunto de parábolas que a gente chama de parábola do reino dos céus, como a parábola do joio e do trigo e outras, ela tem o objetivo de nos ensinar a alcançar o reino dos céus. Esse alcance, essa chegada ao reino dos céus, que não é físico, a gente já sabe, os bons espíritos nos ensinam, né? O reino dos céus está dentro de nós. Então, essa chegada ao reino dos céus, que é aquele momento em que nossa alma está sem comprometimento, que a nossa alma está livre de queixas, está livre de perturbações, de aflições. Esse estado de ser, que é o reino dos céus, para ser alcançado, precisa da absorção do Evangelho. Precisa que o Evangelho se multiplique. Jesus utiliza essa palavra, multiplicação, a 30, 60 e a 100. Quando ele traz a parábola, obviamente, é uma parábola que é voltada às pessoas do campo. O que é uma parábola? A gente está falando parábola, o que é uma parábola? Uma parábola é uma pequena história que contém um ensinamento. E ela, normalmente, ela é preparada, ela é montada de acordo com as pessoas que estão ouvindo. Então, naquele momento, quem ouvia a parábola eram lavradores, eram pessoas do campo, em sua maioria. Então, Jesus traz aí uma capa, né? uma amostra do que o que as pessoas precisavam fazer para construir o terreno bom, né? Que tipo de terreno é o meu coração? Terreno bom para poder receber as máximas do Evangelho
e alcançar o reino de Deus. Então, resumidamente, o que nós falamos até agora é o seguinte: nós temos nós que precisamos fazer um trabalho, né? Precisamos fazer um esforço e, através desse esforço, absorver o Evangelho, e com a absorção do Evangelho a gente alcança o reino dos céus, e que é um estado de ser, não é um lugar, né? A gente precisa desconstruir isso toda hora na nossa cabeça, porque a gente acha que reino dos céus é o paraíso colocado pelos católicos, pelos protestantes, né? Aí a gente às vezes confunde tanto, que a gente acha que as colônias espirituais são o nosso céu, o céu dos espíritas, né? Quando na verdade esse reino de Deus, ele é consciencial. Então não tem lugar físico. Aonde nós estivermos, vamos estar aí o semeador, recebendo essas questões. Eu vou passar algumas, porque eu já falei sobre isso, né? Eu vou passar aqui o que é a parábola, os tipos de parábola, né? E aí o que eu falei, tem parábolas, por exemplo, que Jesus fez ligadas a usos e costumes, como a dos talentos, das bodas. Esse aí está dando muito estouro no som. Esse aqui é Melhorou então. Então tá. Eu também estou falando muito alto, né? As bodas, a viúva oprimida, o samaritano, algumas parábolas relativas a assuntos domésticos, como o filho pródigo, credor compassivo, o reino dos céus e outras. E o que a gente chama de parábolas do reino dos céus, como exemplo, a joio do trigo e o semeador. Então, vamos ler a parábola. Eu quis projetar para ser fiel ao Evangelho. Diz assim: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. A outra caiu entre os espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu frutos. Alguns grãos rendem 100%, outros 60%, outros 30%. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir, de Jesus. Ou seja, a parábola, ela precisa de uma interpretação. A nossa sorte que, nesse caso, nem os discípulos entenderam. Então, Jesus vai explicar a parábola. Então, a explicação que a gente tem foi dada pelo próprio Jesus. E aí, a gente tem o seguinte: o que é a semente? Lá em Mateus diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A revelação divina, a semente, é uma só, em todos os tempos e lugares. A eficácia depende da variedade e da desigualdade dos espíritos existentes na Terra. Essa colocação é muitíssimo democrática, porque coloca a revelação divina não só no Evangelho, mas em qualquer revelação tida em outras religiões, cujo conteúdo moral seja adequado àquele que o Cristo colocou. Perdoar, ser humilde, ser benevolente, indulgente. Então a gente pode ter a semente, o conteúdo que a gente precisa absorver em muitas outras religiões. Então o indivíduo não precisa, para a sua construção do homem novo, não precisa especificamente de conhecer o Evangelho. Ele precisa conhecer a moral do Evangelho. Ele precisa absorver a moral que o Cristo trouxe. E muitas religiões contêm esse conteúdo filosófico. Claro que nós, cristãos, optamos por absorvê-la através de Jesus. Nós espíritas somos cristãos. Não esqueçam disso.
Está lá em O Livro dos Médiuns. Antes de sermos espíritas, somos cristãos. Bom, e o semeador, quem é? O semeador é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. A doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. É o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é ele? Jesus, né? Para nós, Jesus é o semeador. A semente tem outros semeadores, mas para nós o semeador em excelência é Jesus. Adotamos Jesus como esta referência. Alexandre, mas Jesus não é o governador planetário? Ele não é o espírito de maior evolução na Terra? Sim, mas Deus se utilizou de outros mensageiros, servidores de Jesus, para levar a verdade. Então, grandes avatares no Oriente, em África, trouxeram a verdade amando de Jesus, amando de Deus. Então, a gente, com isso, tem uma visão ampliada da semente, né? Mas para nós, o semeador é Jesus. E quem é o terreno? Que tipo de terreno é o meu coração? Quem é o terreno? Quem é a terra? A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Pode ser a beira do caminho, o pedregal, o espinhal, a terra boa. Aí, na questão 780 do Livro dos Espíritos, a resposta diz assim, a pergunta diz assim: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Livre-arbítrio não é fazer o que quer. Livre-arbítrio é fazer o que deve ser feito, conforme a vontade de Deus. Quando a gente utiliza mal o livre-arbítrio, a gente erra. A gente cai nos lugares de dor, de sofrimento, de lamentação, de choro e ranger de dentes. Então, quando nós desenvolvemos a inteligência, e essa inteligência é aprimorada a todo momento, a todo instante ela é aprimorada. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu botar aqui fora. Vamos, você é meu irmão. A todo momento, a gente tem que fazer opções. E essas opções não são fáceis, tá, pessoal? Porque tem coisa boa que não é boa. Tem coisa que nos traz prazer, mas que não é boa. Tem coisas que nos traz alegria imediata, mas que não é boa. Então, por isso que não é fácil, é difícil. Às vezes, quando o pessoal vai conversar com um drogadicto, né, um viciado, diz assim: olha, isso é muito ruim. Não, não é ruim, a sensação é boa. O indivíduo viaja, desloca-se, a sensação é boa. Não é ruim. O efeito, a consequência é ruim. Porque algema, prende, degenera, destrói. Então, a gente precisa ter consciência de que o gozo imediato é difícil da gente lutar contra ele. Não é fácil. Então, o exercício do livre-arbítrio é que vai fazer a gente construir o terreno, a terra. E a gente vai se enquadrar, ou na beira do caminho, ou como solo pedregoso, ou entre espinhos, ou terra boa. Tudo dependerá de escolhas. O tempo todo somos colocados a fazer escolhas. Na nossa casa, no supermercado, no trânsito, na rua. Agora mesmo passei na Blitz, mandei vários pensamentos negativos para os policiais. E estava ali eu, vindo fazer o estudo com vocês, com a consciência pesada, porque eu desejei tanto mal para os policiais, que me prenderam 1 hora no engarrafamento.
que estavam, na verdade, no exercício da sua função, mas como eu estava voltado aos meus interesses, ao ego, a primeira coisa que eu faço é lançar espinhos, não é? Ou sou eu? Não? Todos nós, né? No comum de nós, todos não. No comum de nós, né? A gente vai de imediato passar isso. Então vamos entender um pouquinho essas características das almas. Bom, Caibar Schutel, quando fala sobre essa palavra, diz assim: tem os indiferentes, que são os que estão à beira do caminho. Suas tendências tiram as palavras neles semeadas. Não é a pessoa que ouve, mas aquilo ali não tem substância nela, né? Ela diz assim: não, eu prefiro fazer isso, eu prefiro fazer aquilo, eu prefiro viver a vida. Eu tenho uma angústia muito grande quando eu ouço a pessoa dizer assim: a vida é uma só, tem que aproveitar. Porque isso remete de imediato a uma consumação, né? Porque se a vida é uma só, por isso que Platão dizia que o materialismo é uma doutrina malsã por si mesma. Por quê? A pessoa pensa: não, a vida é uma só, então eu tenho que viver tudo que eu posso. No carnaval a gente ouve muito isso. A pessoa: estou 3 dias na rua, tenho que aproveitar, a vida é uma só. E droga, e cansaço, exaustão física, né? Por quê? Porque não consegue ampliar. Então é indiferente às coisas espirituais, é indiferente às coisas de Deus, é indiferente àquilo que chega para nos aconselhar. Tem os inconstantes, é o solo pedregoso, onde a raiz não se aprofunda. Acolhem com alegria, mas abandonam na hora da provação. São impenetráveis a novas ideias. Esses aqui, tem muitos daqueles que vivem pulando de templo religioso. São os inconstantes. Ora ele é católico, ou ele é espírita, ora ele é evangélico, daqui a pouco volta a ser espírita, ou então vai no centro espírita e diz: não, aquele centro espírita é muito fraco, tem que achar outro, não é? O pessoal balança pouco na hora de dar o passe, né? Porque o passe é o seguinte: a força do passe não é o magnetismo, é quanto mais você balança, né? Porque demonstra o físico, aparece, as pessoas gostam do que aparece. Aí naquele centro espírita é muito fraco, eu vou para outro. E esses são os inconstantes. Toda hora está querendo, e quando aparece assim o aguilhão da prova, e aí que desiste mesmo. Se alguém disser assim: fulano, você quer aceitar a religião tal, a pessoa está com uma doença grave, vai para outra. Aí daqui a pouco: não, essa não deu certo, vai para outra. Né? Por que vocês acham que tem tantas dessas religiões místicas que oferecem cura, que oferecem operações espirituais, tão cheio, que eu vi outro dia uma que é uma caverna lá acho que em Mato Grosso, que a mulher mete todo mundo dentro de uma caverna e faz umas cirurgias, coisa que a gente vê que é muito misticismo, muita aparência e pouca atuação espiritual. Lotado, gente rica, gente cheia do dinheiro. Mas por que isso? Porque são os inconstantes. Porque em qualquer lugar, a qualquer momento, Deus pode interceder por nós. Fluidoterapia espírito, passe de cura espírito, existe. Tem eficiência? Tem eficiência. Mas dessa forma de ofertar e deixar que a vontade de Deus se faça. Nunca com promessas. Porque se a gente prometer, a gente tem que cumprir. E o Espiritismo não é afeto a essas promessas. Os médiuns de cura, benditos sejam eles, mãos santas, né? Que trazem os fluidos espirituais para nos ajudar. Porém, não pode ser uma promessa de cura. Isso a gente precisa
colocar em nossas cabeças. E os imaturos são as sementes entre os espinhos, são sufocados pelos cuidados, pelas riquezas, pelos prazeres, estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. São aqueles que só querem saber de si, né? Das suas riquezas, dos prazeres. São aqueles que esperam para virar religiosos depois que são mais idosos. Na minha família tem minha família é de origem protestante. A minha avó é uma das fundadoras da Assembleia de Deus no Brasil. E eles são assim, cachaçada, farra a vida inteira. Quando chega com 70, 60, que aí o negócio já vai ficando pesado, a coluna já dói, a idade do condor, aí eles se convertem à igreja, se tornam radicais. Se alguém tomar uma cervejinha, está no inferno. Mas aí eu passei a fazer um estudo sobre isso. Em alguns eu chego, que eu tenho intimidade, eu chego no ouvido e assim, olha, estou com a minha carta pronta para entregar para Deus. Eu disse, que carta de quê? Carta denúncia. Eu lembro de você encachaçado, com a vassoura dançando, fazendo porta-bandeira, e agora tu está aí com esse vestido, com essa manga até aqui, com coisa até... Aí a pessoa ri, sem graça, né? Porque sabe do que eu estou falando, eu conheço o passado, né? Esses são os imaturos, porque acha que uma conversão religiosa, de estar frequentando uma religião, vai modificar toda a vida, vai passar aquele borrachão no passado, né? E vai apagar tudo. Quando a vida é uma construção, não é sob imposição que a gente se transforma. A imposição não nos leva a nada. Por isso que os bons espíritos não interferem em nossa vida. Os bons espíritos fazem intervenções, como a cirurgia, né? O médico faz, entra, tira o que está ruim, sai, fecha, e aquilo cicatriza e nada de ruim acontece. Eles não dizem para a gente, vai e faz isso. Ah, mas eu conheço um espírito que faz isso. Bom, aí não é um bom espírito, ele ainda está indo em aprendizado. Porque o bom espírito não vai fazer isso. Ele nunca diz o que a gente tem que fazer. Ele dá orientações, caminhos para a gente seguir. E os perseverantes? Esses são os bons, né? São a terra boa. Ouvem a palavra com o coração reto e bom, para retê-la, possuem boa vontade para transformá-la em obras. 30, 60 e 100. Multiplicar. Porque também não adianta reter a palavra, ser o tipo de terreno, terra boa, perseverante e não obrar. A doutrina dos Espíritos nos diz, fora da caridade não há salvação. Então, se não botar a mão na massa, não adianta. Aí algumas pessoas dizem, já disseram para mim, ou já deixaram perceber, e eu absorvi pelos meus campos magnéticos mediúnicos, críticas, muitas vezes veladas, sobre o trabalho no movimento espírita. Pô, mas agora você não dá mais quentinha na casa, agora você não vem varrer a casa. Como o trabalho no movimento espírita fosse fácil. Todo trabalho digno é obra. A gente está obrando o tempo todo, a gente está obrando quando faz um atendimento fraterno, quando faz evangelização, quando assume uma função na casa espírita. Obra não é só o que é material. Nesse último, no nosso Lar 2, vocês viram o nosso Lar 2? Ainda dá tempo, hein? Quem não viu. Eu vou fazer um spoilerzinho. O presidente do Centro Espírita, né? O homem dava sopa, o homem se sacrificava, não dormia e acabou perdido meio que numa zona umbralina ali de transição. Eu disse, misericórdia, o homem fazia tanta coisa boa, que injustiça. Eu pensando no cinema, né? Porque ele era duro, ele era mais do que educativo, assertivo,
ele era... tem uma palavra, né, que me fugiu agora. Oi? Quem falou? Complicado? Autoritário. Né? Ele não deixa o filho tomar a sopa, porque o filho era uma pestezinha, né? Ele não deixa o filho tomar a sopa. E eu fiquei do lado dele, tá? Eu também não daria a sopa, não. Ia dormir sem sopa. Então eu disse assim, já era, estou na zona umbralina. Porque o homem fez tanta coisa boa, né? Mas não basta. Porque aquele obrar tem que ser um obrar do homem novo. Então a caridade que é pedida é a caridade conforme entendia Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. Ele não tinha indulgência. Então nem sempre essa caridade é o que se vê materialmente. Pode também ser a caridade moral, a caridade do trabalho silencioso. A pessoa está lá na biblioteca, passou a vida na biblioteca do Centro Espírita, organizou, fica lá de plantão. Poxa, que trabalho nobre, né? Aí alguém pode dizer assim, fica lá sem fazer nada, sentado. Quando chega alguém, vai pegar um livro de ano em ano. Está ganhando a sua cota. Está ganhando a sua participação. É que a gente precisa ampliar esse olhar. Vamos escolher aí que tipo de coração? Indiferente, inconstante, maturo ou perseverante? Qual que vocês querem? Perseverante. Alguém quer outro? Levante a mão, dá tempo. Não, né? Então vamos lá. Aquele que semeia, saiu a semear, a gente já viu, é Jesus, né? Lembrando que a gente tem sempre diversidade de aptidões, de gostos, preferências, que se relacionam com o grau de aperfeiçoamento a que cada espírito tenha chegado. É bom sempre lembrar disso. Nos encontramos em graus evolutivos diferentes. À beira do caminho, aquela que os passarinhos comeram, né? A gente tem essa lembrança aí, né? A parte da semente jogada à beira do caminho, que é a comida pelas aves, representa a revelação divina sem que nos modifique ou sem que nos desperte com a ação. Aí eu lembro a questão 802 do Livro dos Espíritos. Nós, espíritas, não esperamos, não devemos esperar nada além do que a reforma íntima da criatura. Nós precisamos de espíritas que cheguem na casa espírita de um jeito e daqui a 5 anos sejam de outro jeito, melhores. Daqui a 10 anos, melhores. Daqui a 20 anos, melhores. Eu lembro de um depoimento de um companheiro, eu não posso falar porque ele é famoso, do movimento espírita. Nós estávamos numa excursão e ele falou para mim assim, nós estávamos conversando, ele disse assim, eu já fundei 5 centros espíritas. Eu disse, 5 centros espíritas, que legal, é bom, o senhor está multiplicando a obra do Cristo, né? Ele disse, Aí eu disse, mas por que o senhor fundou 5? Como é que foi essa... Não, é o seguinte, eu fundei o primeiro, cheguei lá, briguei com todo mundo. Se não dá certo, vou fundar outro. Aí fundei outro, briguei com todo mundo. Aí voltei. Mas são eles, hein, pessoal irritadiço. No terceiro, fundei também. Mas por quê? Briguei lá, grupo ambicioso, queria fazer coisas que não devia. E o quarto também. Aí eu tive aquela ânsia de dizer para ele assim, será que o problema do grupo é seu, né? Então a gente precisa ver se a gente está recebendo a revelação, se a revelação está transformando a gente. Ou se a gente está acomodado, se a gente está parado, se a gente está naquela, não é para mim, não, é para o outro. Quantas vezes a gente vê isso, palestrante fazer palestra e achar que a palestra é para o outro? O primeiro a ouvir a orientação sou eu. E eu sei disso perfeitamente quando eu vejo a agenda anual. Os espíritos me botam para falar coisas muito parecidas. Centros espíritas completamente diferentes me chamando para falar a mesma coisa. Eu já sei que eu estou precisando aprender sobre isso. Porque a constância da fala, eu sou só um replicador, eu não sou revelador de primeira ordem, eu sou de segunda ordem, né?
estou replicando o que já ouvi, isso é primeiramente para mim. Então nunca se sintam sobrecarregados, mais sobrecarregados sou eu mesmo. O solo pedregoso é aquela relacionada às questões de ser religioso e de ter uma religião. Gente, o Espiritismo, Kardec até não, no início nem queria considerar o Espiritismo uma religião. Porque a referência que ele tinha de religião eram as religiões hierarquizadas, as religiões que tinham rigidez, que tinham ritos, dogmas, sacramentos. Então ele não queria considerar o Espiritismo uma religião. A gente sabe, no momento que a gente se reúne numa igreja, num conjunto, numa assembleia, a gente está praticando religião. Então o Espiritismo é uma religião. Só que é uma religião que quer fazer religiosos, não adeptos. Então a gente é espírita porque a gente conseguiu entender o que Emmanuel diz. Emmanuel diz assim: a religião, a verdadeira religião é o sentimento que nos liga ao Criador, pois as religiões criadas pelos homens são tão falhas quanto os homens que as criaram. Eu lembro que nossa casa espírita tem algumas imagens, um retrato de Kardec, um retrato de Jesus, um retrato, agora nem sei mais de quem, pendurado lá na parede. E já tivemos retratos grandes, eu venho diminuindo os retratos, para ver se um dia eles desaparecem. Mas por enquanto eu respeito as pessoas e eles querem que os retratos fiquem lá. Mas chegou um dia que uma companheira nossa, a gente estava na mesa reunido, fazendo um estudo, ela disse: nesse lugar aqui eu não sento não. Eu disse: mas por que você não senta aí? É que eu não sento de costas para Jesus. Aí eu tive que chamar ela para conversar. Jesus não está aqui. Isso aqui é um ícone, é uma lembrança, não é Jesus. Mas ela era espírita, é estudiosa, mas é a alma que traz os resquícios da vida passada, onde a gente batia reverência para o ídolo, beijava o pé do santo. Isso não faz muito tempo. Nesta encarnação mesmo a gente fazia isso, ou ainda faz. Porque a natureza não dá saltos. A gente precisa se mudar pelo entendimento, mas o valioso não é ser adepto do Espiritismo, é ser religioso na alma. Não é adepto de uma religião, é ter esse sentimento de religiosidade dentro de nós. Isso é que nos faz diferentes. Então, chegando do outro lado da vida, não adianta dizer assim: eu era espírita. Alguém pode dizer para você assim: e eu com isso? Não? Entre os espinhos, o apego que o homem tem aos bens do mundo, não compreende o seu destino maior, é tomado pelo egoísmo, que é a grande mazela da humanidade. O egoísmo, ele nos faz pensar em nós e não pensar nos outros. O egoísmo faz a gente diminuir a percepção de comunidade, de vida comum. É o egoísmo que faz a gente, por exemplo, não pensar no lixo que a gente usa. É o egoísmo que a gente não controla o desperdício de água. É o egoísmo que faz a gente gastar luz, mesmo sabendo que está sendo consumido usinas com poluição, usinas térmicas. Esse egoísmo também passa por aquela visão que a gente tem do outro. Toda vez que a gente disser assim: eu jogo lixo mesmo na rua, porque fulano joga, ciclano joga, beltrano joga, isso é um ato de egoísmo, porque a gente está querendo reforçar o nosso erro com o erro do coletivo. Dá para a gente esperar que o coletivo da Terra, no estágio evolutivo em que se apresenta, vá conseguir ter essa visão
purificada, ampla e não egoísta, solidária, comunitária? Não. Então a gente faz a nossa parte. E cada um fazendo a sua parte, a gente alcança a parte geral. E a terra boa? A terra boa é o bem que a gente faz, que deve ser completamente resultado do crescimento de nossas almas. Tem que ser algo que nos tornou hábito comum. Cuidado muitíssimo, eu venho sempre com essa fala, com a caridade protocolar. A caridade que a gente só faz com hora marcada. A caridade que a gente faz só para os outros verem. Vamos pensar naquela caridade que ninguém está vendo. Aquela caridade que você tem aquele vizinho insuportável, que é a radiografia do inferno, e ele chega e te provoca. Eu morei uma vez numa vila, e tinha uma vizinha que ela varria a vila toda e jogava o lixo para a nossa porta. Uma provação imensa, né? É nessa hora que a gente tem que saber se a gente tem o hábito de fazer o bem. De ir lá, recolher o lixo que ela jogou e ficar quieto, então falar: oi, bom dia, dona fulana, mais um lixinho hoje que a senhora me presenteou, né? É difícil, lembra que eu falei no início? É difícil, mas essa é a conduta correta. Nesse momento você se desvincula daquela criatura, que é o mal personificado. Você não tem mais nenhuma ligação com ela, porque o teu esforço te fez ser a terra boa, escolher o tipo de terreno de terra boa. São aqueles que, compreendendo que a matéria não é tudo, buscam nos ensinos espirituais, fazendo da prática da caridade um hábito da existência. Mas alerta Jesus que mesmo entre estes há diferentes de entendimento, pois alguns produzirão mais do que os outros, 30, 60 e 100. Então, mesmo entre aqueles que são caridosos ou estão no esforço da caridade, vão ter uns que produzirão menos, outros produzirão mais, e a gente deve cuidar da nossa vida, nunca da vida do outro. Jesus deixou isso claríssimo. Nada de ficar controlando o que o outro fez. Tem que fazer a nossa parte. Também uma coisa muito importante para a vida em comunidade. O centro espírita, por exemplo, é o lugar de espíritos perfeitos? Encarnados, tá? Não, né? É? Não. É o lugar de mediano para... Acho, infelizmente é isso. Então, se você está fazendo um trabalho, está fazendo alguma coisa, você vê que a pessoa está fazendo corpo mole. Então a pessoa está... Ajuda aqui, fulano. A pessoa... Aí vai lá... Você pode pegar aquele açúcar ali, a pessoa vai pegar 1 quilinho do açúcar atrás. Misericórdia. Aí você pensa assim, meu Deus... Por que ele não pegou 2, 3 quilos logo para trazer? Por que ele não está ajudando? Por que ele está nessa lerdeza? É 30, está produzindo 30. Deixa produzir 30, melhor 30 do que nada. E assim vai também na palavra, vai no gesto, vai no jeito de cuidar, né? Toda vez que a gente estiver em comunidade religiosa, a gente precisa ter esse cuidado, porque senão, se a gente procurar o perfeito, fecha o centro espírita, como toda a religião. Olha, quem produz 100 por 1 é aquele que vive completamente a caridade moral, além da caridade material, né? Tem fé robusta, é aquele que vive fora da caridade, não há salvação, que é o ideal de cada um de nós. A gente vai lutar sempre para isso. Estamos concluindo? E eu queria dizer o seguinte: a vivência cristã tem suas raízes mais profundas na parábola do semeador, conhecida como a parábola das parábolas. Quando eu li isso, me lembrou aquela história da varinha das varinhas, né, do Harry Potter.
É a parábola das parábolas. É uma parábola importantíssima do Evangelho. Porque nos ajuda a entender aquele caminho, lembra que eu falei? De nos ver, de saber o que a gente tem que absorver de verdade, de revelação, de ver como é que a gente está lá na frente, construindo esse homem novo através desse caminho, alcançando o que a gente chamou de reino dos céus, que é o bem-estar. É a parábola que trata exclusivamente da nossa responsabilidade individual no que diz respeito à salvação, entre aspas, né? Ou à perdição, entre aspas. Aqueles que abraçam o ideal cristão de corpo e alma e se esforçam no sentido de pô-lo em prática, embora sofram tropeços e fracassem algumas vezes, perseveram animosos e fazem resultar de seu trabalho abençoados frutos de benevolência e de amor ao próximo. Jesus termina dizendo assim: quem tiver ouvidos de ouvir, ou seja, condição de entender, que assim o faça. Então, a gente hoje, a partir da nossa conversa, temos condição de entender, correto, pessoal? O que Jesus quer de nós. Se a gente não vai conseguir fazer de imediato, se a gente vai jogar isso um pouquinho para frente, aí está no campo da responsabilidade individual. Mas o que está posto é: o nosso coração, a nossa mente, tem que ser o terreno da terra boa. Essa é a proposta. Isso é que Jesus colocou. Óbvio que cada um vai escolher ao seu manda. Lembrar uma coisa, né? O semeador continua a semear. Jesus continua a semear. E nós temos só que ver que tipo de terreno, de terra nós somos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Mais uma vez, 1000 desculpas pelo atraso. Muita paz. Vamos lá, gente. Agradecer a Deus por tudo isso, pela oportunidade de estarmos aqui, de escutarmos isso aí, né? Sabemos que o trabalho é muito grande, leva tempo, nós temos que mergulhar em nós, reconhecer em nós aquilo que nós precisamos trabalhar. E eu digo a vocês, é muito difícil enxergarmos as nossas deficiências. É facílimo enxergar do outro, não é isso? A gente sempre tem a desculpa, o outro. Mas ter coragem de mergulhar em nós e reconhecer em nós as nossas dificuldades é um trabalho muito grande. Mas, graças a Deus, estamos a caminho. Já conhecemos Jesus, já conhecemos o seu Evangelho. Estamos aqui trabalhando devagar e estamos evoluindo a cada dia um pouco mais. Possamos confiar em nós, que isso é importante. Possamos levantar nossa autoestima, nossa esperança, para não ficar parado e seguir em frente, né? Então, nesse momento, nós vamos começar as nossas orações, elevando o pensamento a Deus, com muita consciência desse poder que nós temos, dado por Deus, de unir as nossas forças no mesmo objetivo e atrair as energias superiores do nosso Pai Celestial, que está à nossa disposição. É só querermos. E nós agora queremos unir as nossas energias, trabalhar com Jesus e orar por todos os nossos entes queridos que cumpriram a sua missão na Terra e hoje estão no plano espiritual. Não só para os entes queridos, mas para tantos irmãos que nós não conhecemos, para as nossas companhias espirituais, para tantos irmãos que desencarnaram em guerras, em grande sofrimento, e que precisa desse consolo, desse carinho. Que a nossa oração possa chegar, nem que seja pulverizada, para esses irmãos, para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece e pedimos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ó Pai Celestial, em Teu nome, nós queremos abraçar todos esses irmãos, dar bom ânimo a eles, para que eles sigam em frente, no plano espiritual, investindo na sua evolução espiritual. Que Deus abençoe aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, tanta gente, tanta família que nós temos do outro lado da vida, né? Muita luz, muita paz para ele. Graças a Deus. Continuando nessa energia bonita, como sempre falamos, todos nós aqui trabalhamos a energia na casa, né? Todos nós doamos alguma coisa, formando essa energia bonita que nós temos aqui, energia de paz, de leveza, de consolo, de carinho. E como nós semeamos isso aqui, e a espiritualidade vem com mais semente, com mais energia jogando para cá, para que a gente possa espalhar essa semente em torno de nós, né? Especialmente para a nossa casa, que é o nosso grande laboratório, onde nós estamos ali tentando acertar coisas do passado, coisas sérias. Então, Senhor Jesus, abençoe os nossos lares, abençoe as pessoas que lá estão, que não puderam vir aqui, aquelas pessoas que estão com dificuldade. Abençoe nosso ambiente de trabalho. Aí vai espalhando na nossa comunidade, nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a nossa terra escola querida. Do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, saia um facho de luz, levando essa energia amorosa aonde tenhamos força de mandar, né? Que seja uma força muito grande e que se espalhe em torno de nós, em direção a todos os endereços que estão na caixinha de radiação, as pessoas que estão precisando de ajuda, né? Muito carinho, muita luz, muito amor. Graças a Deus. E nessa mesma vibração, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome do nosso Pai Celestial, em nome de Bezerra de Menezes, esse Espírito carinhoso que trabalha sempre ajudando a todos nós. Nós queremos pedir saúde. Nós queremos pedir saúde mental, que é a principal, né? Quando nós sabemos, né, semear o nosso terreno, o nosso coração, isso é sinal de saúde. As nossas células irão receber energias reequilibrantes da nossa mente, das nossas atitudes. Então, tudo isso que o nosso irmão Alexandre falou hoje é saúde. É saúde espiritual que reflete no físico. Então, queremos, nesse momento, pedir socorro a todos os nomes, endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica. Pedimos que as nossas águas do ambiente sejam fluidificadas. Pedimos pelo nosso irmão Alexandre, que veio aqui e está se convalescendo de uma pneumonia. Então, que ele seja iluminado, né? Fortalecido pela caridade, pelo carinho, que ele receba, ele semeou, ele receba de volta toda essa energia de equilíbrio, de saúde, de paz, de proteção no retorno ao seu lar, né? E todos nós que aqui estamos, né? Os irmãos que estão nas ruas, nos asilos, orfanatos, prisões, todos recebam esse carinho. Né? Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos,
junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Dando-nos amor em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Que Deus abençoe todos vocês, abençoe os nossos irmãos que estão assistindo, né, pelo YouTube, pelas redes sociais, que todos se sintam tocados pela presença de Jesus em suas vidas, né? Muita paz, muita harmonia. E vamos agora ao passe, né? O passe ainda coletivo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Que Jesus venha até nós, nos abençoar através desse passe, reequilibrando os nossos sensos de força, para sairmos daqui mais leves, mais tranquilos, mas com a consciência mais desperta, pela nossa responsabilidade diante da nossa vida e diante da vida das pessoas à nossa volta, né? O nosso planeta também. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene sua voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo nem espada, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrela ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Jesus, queremos a sua paz, queremos sair do comodismo, né? Deixa para lá. Não, escutamos essa palestra, já não é a primeira vez, sobre o semeador, e precisamos trazer para a nossa vida, semear melhores coisas. Que as palavras do nosso irmão Alexandre possam soar profundamente na nossa alma, nos ajudando a nos tornar pessoas melhores, mais equilibradas, mais caridosos, com uma postura cristã diante da vida. É trabalho, não é fácil, mas pouco a pouco nós vamos trabalhando e modificando os nossos vícios, né, de atitudes negativas para atitudes do bem, sempre. Por tudo isso, nós queremos agradecer a espiritualidade da casa, o carinho, a energia boa que foi trazida para cá. Eu quero pedir por todos nós que aqui estamos, especialmente pelas crianças que estão lá em cima, que é o futuro, né? Que essas crianças todas sejam abençoadas. Pedimos
Que Deus abençoe os seus lares, que retorne aos seus lares com tranquilidade, com total segurança. Que Deus continue abençoando a nossa comunidade, a nossa terra escola tão querida. Obrigada, Urubatã, Tupinambá, Joana d'Arc, a todos os trabalhadores da casa, por essa noite maravilhosa, cheia de paz e harmonia. Lembrando a vocês que nós temos sessão às quintas-feiras, às 15h, e as operações para o mês de abril, as inscrições já estão abertas. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Uma boa noite e até a próxima, Deus quiser. Ricardo.